esse barulho não pega, não? Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um programa normal pra nós e hoje convidado mais que especial, ele que é CEO do Grupo NB, mais de 20 anos no mercado, José Roberto Rodrigues. E aí, Zé? Beleza, Felipe? Tudo de bom? Tudo bom? Tudo jóia? Pai, obrigado aí pelo cara mais do que especial do Pra gente é mercado. especial, né? Então tá bom, pra você, pra mim não, né? Então é fudido. Tá fudido? Tá nada, pô. Quem é que não tá? Nesse Brasil, que agora vai melhorar, pô. Agora que melhora as Não, coisas. as coisas estão melhorando, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito otimista. A propósito, para ser empreendedor no Brasil, você precisa ser otimista, né? E ter estômago, né? Porque Zé, não agora eu vou começar com uma primeira pergunta. Quem é você? Eu sou o Zé. O Zé, profissionalmente sou o Zé da New Basco, do mercado. O mercado me conhece como o Zé. Não, Zé, desculpa atrapalhar. Quem é você? Não o que você faz. O que eu faço? Cara, o que você quer saber? Quem é você? Eu sou eu, cara. Não, fala, que você. Como você se define? Eu me defino como um cara, parece redundante, mas não, um cara super otimista, um cara vanguarda, que sempre via as coisas antes delas acontecer, né? Um cara de visão. Desde criança, desde pequeno, sempre tive essa, não sei se é uma habilidade, enfim, essa característica talvez, e sempre quis fazer as coisas acontecer. Né? Ah, que legal. Não, sempre quis, desde... Primeiro, cara, é o seguinte, eu sou um cara muito esquisito, essa que é a verdade. Ah, agora você respondeu a pergunta. Não, sabe, eu venho de uma família de 12 irmãos. Não, 12 irmãos? 12 irmãos. São 12? 12. Isso vivo. Aí a véia depois andou pegando mais um aí, colocando lá na sacola. Não estava muito feliz só com 12. Mas dos 12, a mãe ainda viva, ela sempre fala que eu sempre fui diferente, só mesmo. E elas são de São Paulo? De onde Não, nós somos lá do Nordeste, lá de Pernambuco, lá de Catende. Viemos para São Paulo no Pau de Arara, né, por volta de 1969, 1970. E aí a mãe criou toda a gente, enfim, a mãe e o pai, mas eu sempre fui diferente. Você sempre, desde criança? Desde criança. Os irmãos falando diferente? Desde criança. Sempre eu acreditei em algo mais. Eu nunca me conformei com as coisas que eu via e convivia. Exemplo? Cara, a gente vem... Vamos falar de um lance mais material, por exemplo. A gente veio de uma origem muito humilde, muito pobre mesmo, né? Uhum. E eu, graças a Deus, eu aceitava aquela condição, essa situação, acho que a gente tem que aceitar, mas a gente sempre precisa procurar o melhor pra gente. Então, eu falei, não, isso daqui não pode estar muito certo desse jeito, né? Tinha algumas coisas lá que me incomodavam naquela época. Tipo? Sei lá, né? A pobreza era demais, né? Era pobreza mesmo? Era pobreza ou é igual hoje em dia que o pessoal... Não, hoje em dia tá todo mundo bem, no geral. Hoje, quando a gente fala aí de pobreza, nós temos as ONGs, nós temos aí uma sociedade mais consciente, né? Dessa questão social mesmo, né? Socioeconômica, mas naquela época era triste, né? Você pegar um ovo, dividir para 2 filhos, né? Então você vê que era pobreza mesmo, né? Era Não era miserável porque não faltava nada em casa, mas era uma situação assim apertada mesmo, né? Estamos falando de 14 pessoas, mais de 15 pessoas? No total as 14 pessoas e depois vieram os agregados. A minha mãe, uma pessoa que sempre teve muita fé, né? Então ela sempre acreditou muito na vida e passou isso para os filhos, com certeza. Uns se destacaram mais ou menos, mas também depende do que é destaque também, né? Entendeu? Voltando aqui na minha vida, no que sou eu, como que eu me defino, eu não gostava muito daquela situação. Eu sempre acreditava o seguinte, que se alguém fez, que se alguém tivesse, então nós também teríamos essa condição. E a vida ela é mágica, eu não acreditando nessa condição, eu sempre procurei realmente o melhor.
Então, também já tive uma oportunidade diferente dos meus outros irmãos, porque eu sou caçula, então aí já fica mais fácil também né? as Já fica coisas, né? fácil, né? É. Os mais velhos sofreram mais do que você. Muito mais, né? Toda a crença, né, que era colocada lá dentro de casa, aquela situação que isso não é pra você não pode, se contenta com o que você tem e tal. Eu nunca me contive, essa é a verdade. E aí, já sendo mais novo deles, da família e tal, eu acabei procurando um emprego um pouquinho melhor, né? Tive essa oportunidade, eu me recordo... Não, peraí. A gente tá indo mais. Como é a juventude? Você falou a infância e a juventude, a adolescência, A como adolescência naquela época não tinha, né? Ou tinha, mas a gente tinha que trabalhar muito cedo. Lá, naquela época era normal o adolescente trabalhar. Hoje não é normal. A propósito do seu programa. Sim. Não é normal. É esquisito isso, né? Porque imagina, o moleque... Era normal pra vocês. Tudo bem, ter aí o jovem aprendiz, ter estagiário e tudo mais, mas não, nós éramos registrados com seus 14, Mas 15 em anos. compensação, a escola era deixada de lado, né, Zé? Lá em tá vendo casa, agora. lá em casa não era bem assim, não. Né? Não, mas assim, a sociedade geral no geral, eles, naquela época, né? Hoje, com mais consciência, as pessoas procuram realmente voltar os seus filhos para a educação, né? Tem que ter. Mas lá não, lá em casa, a mãe, o pai sempre... um diferencial, né? Na época sempre, na isso época sempre. que a sociedade dizia não para a escola, os Não. pais sempre... Sempre. E eu batendo. me recordo que o meu primeiro trabalho, isso na adolescência. Sim. Eu sei lá, acho que tinha o quê? Os meus 15 anos. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? Numa fábrica, numa fabriqueta. Trabalhava à tarde, de segunda a sexta. E é dali que eu comecei minha vida profissional, né? Entendeu? Legal. Agora, adolescência como adolescente, daquela época, eu falo, eu gosto, né? Eu sou meio nostálgico. Aquela época eu acho que era melhor, né? Naquela época nós tínhamos os bailes e aos sábados, entre os amigos mesmo, naquela periferia mesmo. Então a gente que organizava. Periferia de São Paulo? Periferia mesmo, a gente que organizava os bailezinhos da rua, era aos sábados. Tinha, né, da sua época, você é moleque ainda. Naquela época tinha o baile da vassoura, né? Então não tinha mulher para todos os meninos, então ficava um com vassoura para poder pegar a menina do outro. Olha a situação. Tudo era difícil, cara. Não é como é hoje, né? Hoje você tem um aplicativo, você é pronto, não precisa. Mas era gostoso, porque ia pros bailes. Sente saudade? Muita, né, das músicas. Né? Naquela época tinha letra, tinha emoção as músicas. Hoje é uma aberração. No geral, e para vocês é aberração. É igual você falou, a sociedade mudou, né? Mudou, né? Então, faz parte, né? Estamos aqui. Hashtag NPN, normal pra nós. Vamos, né? Enfim. Mas eu tenho saudade, sim. Eu acho importante. Eu acredito o seguinte: foi um privilégio viver o período da década de 80, década de 60, né, como adolescente, foi bem legal mesmo. Conta uma história engraçada daquela época, que você hoje você olha, você lembra, nossa, como que era? Engraçada como... isso é legal, como adolescente, então. Como adolescente. Então é o seguinte, era eu, mais um primo e 2 primas. Aí tinha um barzinho lá perto de casa, chamava Caverna. E aí, hoje, imagina, essas meninas têm a minha idade, minhas primas. E aí nós íamos assim, a mãe de uma delas, não vou falar o nome aqui, era enfermeira. Aí a gente deixava ela ir para o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Então, quando ela saía de casa, o que nós fazíamos? Arrumávamos e ia para o Caverna, para esse barzinho. E ela desconfiava. Aí um dia nós estávamos lá no Caverna, eu vi no música ao vivo, era bem gostoso mesmo. Então, você ouvia Raul Seixas, você ouvia essa turma RPM, você ouvia essa turma aí. Aí, estamos lá, daqui a pouco a gente olha assim para a escada, quem tá descendo? A mãe de uma dessas minhas primas. Já para casa. Eu falei, puta que pariu, agora fudeu, né? E aí, enfim, isso foi muito engraçado, porque aí pegou todo mundo, né? Então, o barzinho, todo mundo conhecia a gente. E aí foi bem constrangedor, né? Mas essa foi uma dessas situações aí mais divertidas. Aí assim. o Zé depois começou a trabalhar, começou a ser visionário. Não, eu já trabalhava nessa época, né?
já trabalhava. A gente sempre trabalhou muito cedo, né? Pra ajudar, tô até pra Pra ajudar. ajudar em casa. A gente sempre trabalhou desde muito cedo, como eu te disse, né? Uns vendiam sorvete, outros vendiam limão. Minha mãe nunca deixou. Quando eu falo minha mãe, porque a minha mãe que empurrava a gente mesmo, né? O meu pai era mais daquele que realmente trabalhava, botava o dinheiro dentro de casa, assumia as coisas mais sérias assim, mas minha mãe que A ficava criação ali. ficava com a... Minha mãe que sempre foi muito, eu falo, muito danada no dia a dia conosco, né? Uma outra situação que hoje a gente não vê mais, aí eu agradeço muito meu pai, foi aí a questão de vício, né? E eu, como adolescente, como todos os adolescentes, quer ser um pouco rebelde, e eu era mais rebelde do que os demais lá de casa. Então, usava calça de saco, de farinha, amarrava, assim. É meio esquisito. Já fui, inclusive, gótico, dormia no cemitério. Não, agora você vai contar essa história. Essa história você tem que contar pra gente. Tem que contar pra então, quando nós gente. saímos à noite, assim, na época, aí ia pra cemitério. Ó, usava... corte do programa. O Zé você Roberto, o acredita? Zé da New Basca Passava a já noite- foi gótico. Essa Já você fui não esperava, gótico, hein? já fui. Então era muito assustador lá pros meninos lá de casa, né, e tal. Enfim, Aí tô gótico. imaginando a família vendo um gótico E aí em era o casa. seguinte, aí já tinha turminha, né? Aí pegava o último ônibus. É. E a rua, cara, a rua não era asfaltada, era de barro mesmo, né? Sem asfalto, né? E aí pegava lá, e quando tava chovendo que tinha marcado, e, nossa senhora, você subia era uma ladeira para pegar o último ônibus. E aí nós íamos, passava a noite, a noite toda não, já comprava vinho, naquela época era vinho, né? Comprava, ia lá, passava a noite lá no Cimita, a gente chamava de Cimita. E passava lá. Onde que era? Onde que eles se então? Da Consolação. Da Consolação. Consolação era... Porque você tinha ali também a Rua Augusta, que era perto... E você sai da periferia, Periferia. e atravessava a cidade pra ficar lá. Atravessava sim. Todo de preto. Todo de preto, era uma capa preta com um monte de broche, um cinto amarrado. Era assim mesmo. O pessoal fala, esse cara é meio esquisito. Já, o bairro todo, né? Eu sempre fui esquisito, isso daí não tem problema pra mim, não. Não, sim. Sempre foi diferente. Muito diferente. Entendeu? Então, a adolescência. E saía, atravessava, e todo mundo olhando, todo mundo com medo. Saía, entendeu? E aí a gente foi levando. E era muito legal naquela época, primeiro porque você não tinha dinheiro, então a gente se virava com o que nós tínhamos. Sim. Né? Então fazia vaquinha, né? Aquelas coisas todas, e comprava as bebidas, a gente já tomava uma em casa, o tal do esquenta, mas era em casa. Até chegar num negócio lá, você já tinha passado o esquenta. Já tinha passado, Já cara. tinha. Que era quanto? Uma hora de viagem? Uma hora, o ônibus era fogo daquela época. Enfim, mas isso do lado, assim, de diversão mesmo, de sair pra curtir mesmo. E o que né? você aprendeu daquela época que você leva pra sua vida hoje? Cara, daquela época eu aprendi muita coisa, mas o que eu particularmente acredito que toda a nossa base, todos os irmãos, a gente aprendeu dentro da educação, a gente fala da criação, né? Mas dentro da educação familiar lá da minha mãe e do meu pai. Porque a gente via muita coisa que não condizia com a educação que nós tínhamos, né? Principalmente o Bexiga. Nessa época eu já frequentava o Bexiga. O Bexiga era maravilhoso. É um bairro aqui de São Paulo que era muito boêmio e tudo mais, enfim. Mas a gente via as pessoas usando drogas, né? Tinha bastante. Já tinha, né? Mas eles fumavam uma coisa engraçada. Eles usavam, mas escondido, assim, atrás de uma banca de jornal. Naquela época tinha banca de jornal também. Entendeu? Aí, não, mas hoje também tem, mas hoje não é vende jornal, vende tudo menos jornal. Tudo menos jornal, isso. Mas naquela época vendia jornal. Aí, quando nós viemos aqui na turminha, a gente atravessava a rua, porque nós tínhamos medo, né? Da polícia, tinha medo dessa... A coisa era séria, não é como é hoje, tudo bagunçado, né? Hoje você acha que tá tudo bagunçado? Tudo bagunçado. Eu acho que faz parte do progresso e tudo mais, mas nós temos muito parâmetros. E uma coisa muito interessante que aconteceu com relação a vício foi que eu comecei a fumar. Fumar cigarro? Fumar cigarro, graças a Deus, só cigarro, né? E graças ao meu pai eu não fumo. Porque a minha mãe, muito danada, ela ficava... Eu tô falando, naquela época era rígido, não é essa bagunça que é hoje. Entendeu? A minha mãe, ela ficava... Mexia nos bolsos, embaixo de colchão da gente, pra ver se nós estávamos com alguma coisa errada, né? E ela achou um maço de cigarro no meu bolso e meu pai chegou
tarde, eu cheguei do colégio bem tarde também, estavam jantando. Aí minha mãe falou pro meu pai: eu tenho uma surpresa para vocês. Me chamavam de Bebé. Bebé tá. Olha que coisa, rapaz. Bebé. Meu pai me chamava de Bebé. Bebé tá fumando. Fumando é o que eu encontrei do bolso dele. Aí tinha lá uma carteira de Quantos cigarro. anos é? Eu acho que já tava com meus 20 anos. 20 anos? 20 e poucos Caramba. anos já. Lá o negócio era sério, meu filho. E aí ele pegou um cigarro, eu tava jantando com ele, e só nós dois na mesa, a mãe colocando a comida, ele pegou o cigarro, amassou o cigarro na comida e falou: agora você vai fumar. Você vai comer o cigarro. E aí minha mãe já chorou, tal, não precisava daquilo, né? Meu Claro. pai, foi o jeito que ele tinha. Mas seu pai fumava? Meu pai fumava desgraçado. E Fumava. ele Não, meu não pai não admitia que os Não, filhos naquela fumassem. época o respeito era tão grande que os meus irmãos mais velhos que fumavam, você não podia fumar na frente dos seus pais, não, meu Já era amigo. casado, já tava tinha Não, filhos. mas não podia fumar, não, cara. O negócio era sério lá, não era essa bagunça aí Caramba. de vocês. E aí, então, eu não fumo hoje por causa que disso. você comeu arroz e Nunca. feijão com cigarro. Arroz, feijão, uma Como colherada rotina. só, e a minha mãe tirou o prato. Não era nem garfo, era colherada, entendeu? Olha só. E aí perdi a fome, fui... Aí foi chorar no quarto. Mas olha, o respeito era tão grande, mas não era ignorância, não. Era respeito, impor autoridade, que hoje não tem. Hoje não tem. Eu vejo que não tem. Por um lado, eu acho que é legal isso. Por outro lado, também, eu vejo muito jovem, muito adolescente, que tem muito mais afeto, apego pelos seus pais do que na minha época. Você se define como conservador? Muito. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Parece que não, mas eu sou. Então, do jeito que a gente tá falando, né? Eu sou. Enfim. Mas nem sei o que eu tava falando. Não, tava falando do cigarro, quando você foi... Do cigarro, né? Mas assim, era muito sério as coisas, né? Então a gente não podia fazer o que se faz hoje, né? Então, era um respeito mesmo, né? Tinha Aí respeito. foi chorar, aí foi lá chorar no... Foi chorar. Então, o que eu tava falando é o seguinte, que a gente respeitava tanto a autoridade em casa, que a nossa referência era o pai e a mãe, como autoridade, né? Que quando eu achei o meu primeiro emprego registrado, eu fui uma coisa normal. Eu fui lá no quarto dos meus pais e nas coisas do meu pai, que a empresa pediu RG, CPF, Sim. os documentos para poder levar. E aí eu esqueci de colocar no lugar onde que eu havia tirado. E meu pai foi atrás e eu falei: tá comigo, por causa do emprego, né? E meu pai falou: você nunca mais mexa nas minhas coisas sem pedir para mim. E olha que era pegar o documento para tirar xerox, naquela época era xerox, tirar xerox para trabalhar, cara. Entendeu? Caramba. Então, era fogo. Mas tudo isso trouxe um belíssimo de um alicerce de respeito Sim. com as outras pessoas, de respeito com, lá, naquela época de falar dos mais velhos, né? Então, foi muito bom. Eu acho que foi uma época boa. Foi uma assim. época boa. Tá bom, você falou que você começou a trabalhar na fábrica. Na E o fábrica. que fez você hoje mudar pro marketing? O que te fez entrar pro Não, marketing? na verdade é o seguinte, eu sempre tive espírito empreendedor. Sim. E sempre fui esquisito. Aos 17 anos de idade, eu já trabalhava, mas eu pedi emancipação. O que é emancipação pra quem Emancipação é que você pede para adiar a sua maioridade. Então, né? Você antecipa, né? Tô falando aqui, antecipar. Né? Então, aqui tem uma galera tem uma galera aqui. Então, aí eu fui lá, peguei meu pai, coitadinho, fomos ao cartório. Aí cheguei lá, pedi emancipação. Meu pai falou: mas pra que é isso? Meu filho, não, eu preciso cuidar da minha vida. Mas cuidar da minha vida é que eu já pensava em empreender. Tinha naquela época também uma pegada muito jovem, como os hippies e tudo mais, mas tinha uma pegada dos surfistas. Então eu queria fazer camiseta de surfista para vender. A minha irmã mais velha trabalhava com confecção e eu já queria aquilo. Então o espírito empreendedor já vinha dali, né? Me recordo disso. Enfim. E aí eu já comecei a trabalhar, nunca fui marketing. Você trabalhou com seu irmão ou não? Trabalhei um período para minha irmã, né? Com a minha irmã, não para minha irmã, mas com a minha irmã. Mas eu nunca pensei em trabalhar com marketing, nem com propaganda, publicidade, nada da área que eu venho construindo no longo dos 20 anos. Nunca. Na verdade, profissionalmente, eu até
não concluí, eu fiz até o 4º ano o curso de economia, né? Porque eu queria trabalhar na Bolsa de Valores Você aqui de queria São Paulo. trabalhar na Eu Bolsa de queria Valores? trabalhar Era o sonho seu? Era meu sonho, porque aquele pregão, com todo mundo agitado, e você via... Ó, você que acompanha, peraí, Zé, você que acompanha o Zé Roberto, o você cara descobriu que ele é gótico, já foi gótico, e tinha sonho de trabalhar na Bolsa de... Faria Limer. Faria Limers. Você queria ser Faria Limer. Queria sim, mas não tinha esse glamour como tem hoje, né? Tudo foi gourmetizado nas últimas décadas, mas era trabalho mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, então eu acreditava que eu tinha o perfil, e eu gostava daquele agito da bolsa, das ações e tudo mais, porque eu comecei eu comecei da fábrica, depois da fábrica fui para office boy de uma outra empresa, de uma importadora de vinhos, que não está mais no mercado hoje, deixou aí algumas coisas, mas não está mais no mercado. Mas aí depois de office boy, naquela época você tinha escala. Aí era chefe dos boys, e aí eu já fui para a área financeira. Então eu sempre trabalhei na área financeira das empresas. Sempre trabalhou na área financeira. Na verdade, 3 empresas só. Tirando a fábrica, só trabalhei em 3 empresas. Fora a minha, né? Mas eu nunca pensei em trabalhar com propaganda, com publicidade, marketing, nada dessas coisas. Mas eu sempre tive um olhar muito crítico e um senso estético muito diferente da minha origem. Mas então, beleza. O que levou foi o seguinte: nesse pelejo, esse é o termo, né? Nesse pelejo de estudar, de querer crescer e tudo mais, ao contrário, de querer crescer, tinha que estudar. Então eu continuei com os estudos, né? Então fui para a faculdade, e aí na faculdade eu conheci uma pessoa que ela tinha uma agência, né? Era uma senhora que ela tinha uma agência, e ela estava numa dificuldade financeira muito grande. Na verdade, uma editora. E aí ela me chamou para trabalhar lá. Só que quando você falava de propaganda naquela época, você estava falando de Washington Oliveto, você estava falando de Nizam, que estava começando com a África naquela época, entendeu? E aí eu falei, puxa, era uma coisa você trabalhar em agência, era de um glamour, né? E aí veio a sua vaidade, suas coisas. E eu trabalhava numa metalúrgica como financeiro, já tinha uns 6 anos lá. E aí eu acabei indo aí para a editora. Foi o melhor e o pior negócio profissional que eu fiz na minha vida. Por que, Zé? Porque venderam uma coisa que não é verdade, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, não dá para fazer nada aqui, porque tava complicada a situação ali. E não me passaram dessa forma. Diga-se de passagem, passaram até que tinha conta do Boticário, né? Isso eu posso falar. Não tem problema. E aí, falaram que tinha uma conta grande e não tinha nada. Não tinha nada. Na verdade, eles anunciavam um produto, né, através de uma outra agência, eles anunciavam na revista, mas tudo bem. O fato é que, por isso que foi bom e foi ruim, que eu não pude voltar para outra empresa. No dia que eu saí da outra empresa, que fiquei 30 dias para sair, que a diretoria gostava muito de mim, eu também gostava muito deles, pediu para que eu indicasse uma pessoa. Aí eu treinei uma pessoa que também trabalhava na companhia há muitos anos. E a pessoa ficou no seu lugar. E ficou no meu lugar, então não achava justo. Mas quando eu me desliguei, no dia que eu estava saindo da empresa, o diretor falou, olha, se acontecer alguma coisa, você me procure. E eu falei, porra, mas eu nunca vou chegar lá e tirar... E não era uma menina, já era uma senhora que eu havia treinado durante um mês. Então você ficou com esse senso de responsabilidade. De responsabilidade, né? E não tinha cara, né? De voltar e tal, né? Naquela época você tinha vergonha na cara, hoje não tem. Entendeu? Hoje não tem. Hoje não tem vergonha na cara? Os caras aí não tem vergonha na cara, não. Os caras tá tudo bem. Naquela época o negócio era sério. Resumo. Da ópera, eu fui trabalhar lá. Por lá eu fiquei durante 5 anos. E aí, eu sempre, como eu te disse no início, eu sempre fui uma pessoa meia esquisita e meia vanguarda e visionária e tudo mais. E um belo dia, como financeiro, me pediram uma verba para mandar um vendedor participar de uma feira, de uma revista. E eu falei que não tinha verba. Aquele título não tinha verba. Aí ela falou, se vira, você é financeiro. Aí eu falei, você falou bem, eu sou financeiro, não sou vendedor. Quem traz dinheiro para a companhia é vendedor, não é financeiro, né? Aí ela ficou pé da vida e mandou me virar.
eu sempre fui muito atrevido, né? Eu tô te falando, o cara é meio fora da curva. O cara, quando é fora da curva, fica atento com esse cara aí, porque não vai ser fácil segurar os caras. Aí eu peguei, tinha uma reservinha na poupança, comprei uma passagem de avião, fui pra Bahia, pra Camaçari. Nunca havia andado de avião na minha vida. Mito, de ir ao Rio de Janeiro de avião. Mas uma viagem longa como essa nunca. Fui a Salvador, lá. Aí de lá tinha um carro que me levou para Camaçari, para uma usina. E cheguei lá e eu vendi anúncio, vendi, naquela época nós chamávamos de jabá, vendi o editorial, vendi capa, contracapa, vendi tudo pro cara lá. Conseguiu, vendeu todo o projeto. Vendi o projeto pro cara. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, bom, agora o Felipe, não vou falar o nome da criatura, o Felipe pode participar da feira. Eu falei, mas como assim? Porque eu fui atrás de faturamento, não tinha dinheiro, eu fui atrás, né? Então você mandou me virar. E nesse dia ela me mandou embora. Meu filho, é assim. Você conseguiu faturamento, tá vendo, gente? Conseguiu faturamento da empresa. Pro vendedor poder participar da feira. E foi mandado embora? Ela me mandou embora. Mas o diretor, o marido dela, o diretor, era o diretor comercial. E ele viu em mim essa... Gana, né? Esse tino, né? Esse tino pro comercial e essa ousadia. Porque foi uma bela de uma ousadia, claro, né? Foi uma tacada que deu certo. Sim. Né? E aí ele falou, não, você vai vir para a área comercial. Eu falei, não, eu vou ficar lá, porque não adianta eu estar aqui na área comercial e detonar a área financeira da empresa. E não fui. Realmente eu fiquei lá. Mas aí as coisas foram acontecendo, aí entrou lá um distribuidor para fazer uma revista, um vendedor que cuidava daquele título não dava muita importância, e aí eu tinha muito contato com o dono dessa empresa, e aí ele pediu para a diretoria da empresa deixar eu na área comercial desse título. E eu fiquei. Eram 6 edições. Isso, a dona da empresa tinha mandado embora, te recontratou. Mas não chegou a mandar embora. Só falou. Teve esse desconforto, não mandou embora. Enfim. Aí eu... Cara, quando a gente tem certas coisas na vida que você já nasce predestinado. E você precisa seguir aquilo. Não tem outro jeito. E eu já tinha isso, mas não tinha essa consciência como eu tenho hoje. Porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, como eu vejo, olho, bato o olho dos meninos, bato o olho e tudo mais, falo, pô, esse cara vai dar um bom caldo, olha, fulano e tal. Mas eu não tinha essa consciência de mim mesmo. A gente nunca tem, é difícil, né, a gente criar isso, né? Aí eu comecei, eu organizei um belo do evento para edição, para o lançamento e tudo mais e tal. E aí comecei a vender os anúncios, enfim, né, era uma revista e tal. E aí começou a criar um certo ciúmes da diretoria comercial, porque eu estava me destacando muito, né? Coisa besteira da vida. E hoje em dia também tem, né? E eu me espelhava muito, sabe, de quem? No Silvio Santos. Silvio Santos falava o seguinte: quero eu ter os melhores profissionais e pagar os melhores salários. Tá certo, cara. Claro. Eu não preciso ser um bom médico para ter hospital. Eu preciso ter bons médicos trabalhando para mim para poder levar o meu hospital. Falar em Silvio Santos, peraí. Falar em Silvio Santos, quais são as referências da cultura? Tipo, Silvio Santos, você admira quem? Silvio Santos? Empresarial, você diz? Não, da cultura mesmo, música. Tem, imagina. Aí tem uma vastidão. Por exemplo, se a gente fala de filosofia, a gente tá falando aí de... Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco, mas esquece filosofia um pouco. Se a gente tá falando de música, por exemplo, aí você tem Bethânia, você tem Caetano, você tem Gal, que foi agora recentemente, tá falando aqui nacional, né? Aí você tem Michael Jackson, que já foi embora, você tem filmes, tipo de filmes que você gosta. Filmes, eu não sou muito assim com filmes, mas não. Tem um filme que você gosta, que você tinha o 007, né? Agora tem um pra mim que é clássico, inclusive na minha época que era CD, eu comprei, guardo até hoje, que é o Poderoso Chefão. Você gosta do Poderoso Chefão? Olha, assisti milhões tá vendo? De vezes. Vamos lá. Ó, já descobrimos que o Zé, ele é gótico, já foi gótico,
já quis ser Faria Limer e adora Poderoso Chefão. Eu tenho guardado na minha sabia, casa. Você sabia disso? Eu Você tenho imaginava guardado. que o Zé... No meu guarda-roupa, lá na gaveta, O tem... Poderoso Chefão. Voltando em filosofia, eu gosto muito de filosofia, Lucilena Galvão. Lucilena Galvão também é referência. Excelente. E tantos outros filósofos por aí, né? Entendeu? Como escritor, nós temos Machado de Assis, nós temos... Você lê bastante, Zé? Eu já li muito. Hoje lhe confesso que com essa... Romance, com essa coisa da internet fica mais fácil, né? Entendeu? Não, assim, hoje em dia a gente, né, o pessoal fala que a juventude não lê. O que mais lê é a juventude, porque a internet já tudo, mas não lê a qualidade, não tem qualidade, né? Na época tinha, você era obrigado a ler. Guimarães Rosa, você era obrigado a ler na escola, você era obrigado, mesmo escola de periferia, você era obrigado a ler. Hoje não. Então eu já li muito, mas hoje... Teatro, gosta de ir ao teatro ou não? Sempre fui ao teatro, eu sempre gostei muito de Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Porque era muito ousada, muito também como eu, gosto de ser natural, de ser do meu jeito. Aqui na empresa os meninos falam, poxa, mas você é o CEO da companhia, né? Você trabalha com grandes contas e tudo mais. Eu falei, mas eu não posso perder a minha identidade, eu não posso me perder nessa bobagem que daqui a pouco tudo passa. Não posso me perder. Então eu sempre gostei do teatro, mas o teatro comédia, né? Drama nunca gostei, não. E também eu tô te falando, uma pessoa esquisita, eu sempre gostei muito da fé, né? Eu sempre tive uma coisa espiritual meia também diferente, desde os meus 7 anos de idade, né? E eu atribuo isso à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? Hoje, tadinha, com 93 anos, nem lembra direito o que é isso. Não, não lembra. Felipe, é tua avó, você sabe que ela não lembra direito disso. Entendeu? Mas a minha mãe sempre teve muita fé, até porque para criar esse bando de filhos e tudo deu certo, todos deram certo, então ela tinha que ter muita fé. E eu sempre tive esse lado espiritual, então, voltando aqui no teatro, eu comecei a assistir muitas peças, né? Entendeu? Romances daquela época. Eu dou graças a Deus, o meu guru espiritual, Luiz Antônio Gasparetto. Né? Você é espírita, você se considera espírita? Hoje eu não sou porra nenhuma, entendeu? Hoje eu sou mais holístico, né? O que é holístico? Holístico é você acredita no mundo maior, você não está condicionado a uma doutrina, uma só única filosofia. Você cuida da tua espiritualidade, você, né, de um todo, é um todo, não é uma coisa só, aquilo e pronto e tá taxado. Não. Então, eles falam, né, holístico é da minha época, hoje eu falo mais espiritualista aberto, ou progressista e tudo mais. Enfim, entendeu? E aí, voltando lá, a diretoria ficou com ciúmes. Voltando na questão profissional, aí a diretoria ficou com ciúmes, aí começou a ficar um clima muito esquisito. E aí a minha irmã tinha uma oficina de costura. Sim. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou trabalhar com moda. Porque eu também sempre gostei muito de moda. Tá vendo? É um cara muito... fragmentado. Exatamente. E aí eu já gostava de Coco Chanel, já gostava de Versace, já gostava de Pierre Cardin, entendeu? E onde você buscou isso? Onde você... Porque naquela época não tinha internet. Não tinha, cara, mas o que acontece? Acontece que quando o ser humano, ele já vem com umas coisas estranhas, então a vida vai trazendo isso pra ele, né? Então... nós tínhamos a revista Vogue, né? Como tem hoje, mas imagina, então eu ia na banca, eu comprava Vogue, comprava Elle e tudo mais, enfim. Eu lembro que eu comprei minha primeira calça Pierre Cardin, entendeu? Então eu já gostava de moda. Coisas de moda. Aí eu fui trabalhar na oficina de costura, que não tinha nada a ver com esse tipo de moda. Sim, né? Claro, pô. Era uma oficina de costura, enfim. E aí lá eu fiquei 1 ano e meio. Quando esse diretor dessa distribuidora resolveu me procurar e me achou para a gente fazer um trabalho em conjunto, que foi um catálogo de produtos. E eu falei, pô, não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha mesmo. Não tinha estrutura nenhuma. E aí ele falou, eu falei, mas eu não conheço nada de diagramação, nada de criação, de design gráfico, nada disso. Ele falou, mas você sabe vender. Eu falei, acho que eu sei. Ele falou, vamos fazer o projeto juntos? Eu falei, vamos.
Aí, cara, aí veio Catálogo. o catálogo e ele falava uma coisa pra mim assim: olha, não fique só com o Bazar, que era a distribuidora na época. E eu falava assim: esse cara vai fazer esse catálogo, esse produto dentro da casa dele, né? Que eu digo dentro da distribuidora. Vai montar uma O que é um equipe. catálogo, pro pessoal que tá vendo, que às vezes hoje É, em o dia. catálogo é. O que que é um catálogo? Naquela época, né? Não é diferente hoje. Não, o que que você quer dizer? Catálogo Catálogo mesmo, é um livro, um book um que você book. apresenta todos os seus produtos e Sim. serviços, né? Então, a Entendeu? editora, você tirava foto, ia lá. Não, eu não tirava. Então, como eu não conhecia nada disso, eu comecei a terceirizar tudo. Então, todas as 2 ou 3 edições que ficou comigo, na verdade, foi para pagar os terceiristas, né? Os terceirizados, porque não sobrava dinheiro no final. Mas aí ele falava: olha, não fica só com o bazar. O que ele estava querendo dizer é que tinha um mercado Expandir, imenso aí para atuar, mas ele, como presidente, não podia falar dos concorrentes. E eu era completamente leigo nesse segmento, desse mercado, enfim. E aí não fui. Não acreditou nele. Não acreditei. Né? E aí fiquei insistindo. Quando surgiu a oportunidade do segundo cliente, que foi na cidade dele também. Aí eu falei: opa, então isso daí tem mercado. Naquela época nós fazíamos uma edição, uma tiragem grande, por edição, uma tiragem grande. Número, você lembra? Uns 2 ou 3 mil exemplares, né, por edição. E foi uma das edições foi parar no Paraná. Ela foi aqui de São Paulo, ela foi parar lá. Hoje eu sei disso, é natural, as coisas correm e andam mesmo, né? Um vendedor que é daqui vai embora, o outro leva e tal. E aí uma empresa de lá me chamou. Falei: acho que o negócio vai dar certo mesmo, né? Aí eu comecei fazendo, não tinha muito conhecimento, mas fazia. Foi aprendendo. Eu lembro estudando. que o meu primeiro portfólio era numa folha de sulfite, onde que eu colocava as empresas que eu fazia o trabalho, que eram só 3, e que eu tinha imagem de produto. Então, das indústrias que eu tinha imagem de produto que facilitava o catálogo, né? Entendeu? E foi. Mas olha só, nesse período também não tinha escritório. Quando ele era do interior, quando ele vinha para São Paulo, nós nos encontrávamos numa lanchonete ali na Aclimação. E aí fomos visitar uma multinacional e o diretor de marketing perguntou onde que era a minha agência. E naquela época as agências, como hoje também, era ali pro lado da Faria Lima, Vila Olímpia e tudo mais. Aí eu, de supetão: Faria Lima. Ele falou assim: então eu vou marcar um dia que eu vou levar a equipe lá para conhecer sua estrutura, que eu tô pensando em fazer uma revista para nossa empresa. Eu falei: bora marcar. Cara, eu não tinha escritório. E aí, meu pai, infelizmente, ele já estava numa fase muito difícil da doença dele. Papai morreu de câncer. E ele já estava numa fase bem complicada. E eu peguei aquela Faria Lima do começo ao fim, não como é hoje, até a Juscelino Kubitschek, né? Mas era um pouquinho antes, ali era até Cidade Jardim, né? E até pro Alto de Pinheiros andando, procurando salinha. E achei uma salinha. E papai, para morre, não morre. E eu falava assim: meu Deus do céu, quem vai ser fiador? Eu digo que o que eu conhecia era ele, que tinha coragem de dar casa, mas eu não podia falar. Aí ele assinou o documento lá, meio que cambaleado da doença, né? Não tava nem sabendo. E os irmãos? Meus irmãos não sabiam disso. Se eu Ninguém sabia. Cara, se eu falasse meus irmãos, iam me matar. Meus irmãos não acreditavam. Como eles acham que eu sou louco? Até hoje eles falam que eu sou louco. Eles acham que você é louco? Acho, todos acham. Seu pai, principalmente. Meu pai. Teu pai. Acho que eu sou louco. Eu também acho que eu sou. Porque segurar... Hoje nós estamos aí há 20 anos. Corte do programa. Os irmãos acham que o Zé é louco. É louco. Porque ele fala que não tem essa necessidade, mas eu sempre gostei, né? Então, enfim. Mas aí aluguei a salinha lá. Aluguei, aí não tinha dinheiro para comprar móveis. A minha irmã mais velha me ajudou, comprei 2 mesinhas e a gente começou a fazer lá o nosso serviço. E aí chamei os nossos primeiros colaboradores, foram isso eu posso falar, da SOS Computadores, que foi do dono da Wizard. Sim, né? Sim. Eu lembro dessa. Entendeu? Então eram os menininhos lá que ia lá e tal, para diagramar, enfim. Aí começou. Começou. E foi indo. E você se perde aqui, se perde ali, mas nunca perde a esperança, nunca perde a fé, nunca perde o entusiasmo, nunca perde essa vontade de querer fazer as coisas, de querer
ter um pouquinho de conforto. E eu sempre quis isso, então fui atrás, né? E ralei muito, cara. Então você vê um catálogo, uma revista, transformou tudo isso que a gente Na verdade, tá aqui assim, agora. através de esse cliente que falou onde que era meu escritório, que eu disse... Então vamos lá. Através, pelo que você tá me contando, através de um vendedor que queria fazer uma feira. Através de um vendedor, não, do vendedor que tinha que participar participar de uma feira. A história transformou no que é hoje. Porque aí foi onde que eu vi que eu tinha habilidade realmente para ser um vendedor. E esse diretor da distribuidora enxergou isso em mim. E aí o que me fez montar o primeiro escritório foi essa multinacional que nunca foi visitar a empresa. Afinal, no final das contas, nunca passou lá. Aluguei o escritório, comprei 2 mesinhas, ele nunca foi lá. Ele nem equipe. E eu falei, agora eu tô ferrado com você pagar aluguel. E foi correndo atrás. Foi correndo atrás, mas Deus sempre foi muito bom comigo. Eu sempre tive pessoas muito boas do meu lado. Você é grato, Zé Roberto? Eu sou uma pessoa muito grata, né? Eu devolvo pra vida tudo que a vida me deu. Às vezes sou bobo até demais, esse é o termo, né? Não penso muito em mim, penso mais no outro. No outro, né? Eu tenho uma amiga há mais de 30 anos que ela... Vou falar de mim também, que faz parte do negócio aqui. Ela me define como uma definição, generosidade. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa... Eu acredito que eu sou uma pessoa muito generosa. E acredito também que a vida me ajudou muito. É claro. A vida me colocou muitas pessoas boas, pessoas bacanas do meu lado, entendeu? E você... Pega uma aguinha aí, Zé. E você, pensando nesse seu começo, nessa sua caminhada, conta uma história que você acha que mudou a sua chave, além do começo, mas na sua trajetória, você falou, é isso que eu vou fazer mesmo, já tô aqui. O que mudou a chave, meu amigo, é o seguinte, a dificuldade. A dificuldade. Porque chega uma hora da nossa vida que você fala o seguinte, não tem como voltar atrás. Tem gente que volta. Eu sou um cara muito de muita fé, como eu te disse, e um cara assim, que tem muito perseverante mesmo, né? Eu sou um cara muito, né? Enfim. Então, eu não tinha mais como voltar atrás. Você tinha dívida para pagar, entendeu? Você tinha colaboradores, você tinha toda uma estrutura. Então, assim, teve momentos muito difíceis, crises internacionais e tudo mais, mas eu nunca... Te abala, mas eu nunca quis desistir mesmo, né? Eu já era meio que conhecido no mercado, assim, sabe? Então, eu falava, e a idade vai chegando, aí você fala assim, cara, mas você vai fazer o que da vida? Nesse período de dificuldade mesmo da companhia, eu fui convidado para trabalhar como marketing de outras empresas consolidadas e tudo mais, mas eu falei, não, eu vou tocando minha vida por aqui mesmo e tudo bem, e deu no que deu, né? Hoje nós estamos aí com 20 anos. Um episódio que você fala assim, poxa, agora, caramba, escapei dessa, é isso mesmo, mas olha, sabe o que eu falo? Eu falo, você vai entender o que eu vou falar com essa resposta. Se um dia eu montasse um grupo, né, que estamos no caminho, eu teria 2 nomes para escolher. Um seria Catende, em homenagem à minha cidade natal, lá de Pernambuco, com muito orgulho. E a gente não pode perder a nossa origem. E a outra seria Rio das Pedras, porque o rio ele corre para o oceano. O oceano é uma imensidão, então o grupo é uma coisa grande. E Rio das Pedras, então a simbologia do rio, e pedra. Por que pedra? Porque para que o rio chegue ao oceano, você precisa passar por certas pedras, atravessar, desviar o caminho, pular lá, né? Enfim. Então, eu daria esse nome, ou Catei do Rio das Pedras, porque na minha vida sempre foi com muita dificuldade trazer uma empresa dentro de uma crença familiar de muita pobreza, de muita dificuldade, sem um investidor, somente com espírito empreendedor, né? E navegar nesse oceano, ou nesse mundo que eu navego hoje, que são atacadistas, distribuidores, no Brasil inteiro, fora do país também. Cara, os caras são gigantescos, os caras contam centavos, porque essa é a matemática. Você tem que contar os centavos.
E eu não tinha essa habilidade, mesmo sendo financeiro. Não tinha, na negociação. Então, se você perguntar o que aconteceu, eu falo A assim... certeza, que você apostou lá. Agora a certeza, que você é a A certeza. certeza a gente não tem nunca. Não tem nunca? Não Você tem. até hoje... Não, eu acho que não. É uma coisa que eu penso. Eu acredito, né? Eu acredito que as coisas vão dar certo, eu trabalho para que as coisas dêem certo. Eu tenho aqui nosso departamento de inovação, eu trago as minhas ideias, eu faço meu planejamento, minha estratégia e tudo mais. Mas certeza, cara, assim, vai ser assim, pronto, acabou, nunca fale isso. Olha aqui o que eu vou te falar. Eu sou uma pessoa muito assim. Você falou de filme, lembrei também do que eu assisti. O Titanic, enfim. E o cara disse o seguinte: nem Deus afunda isso. Só foi falar, meu irmão. Então você não pode falar assim, isso daqui sempre vai ser assim. Não, a gente não tem controle de nada. Sim, A gente, nessa vida, a gente não, nessa e em outras, quem acredita, não tem controle de absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que ter propósito, eu acho que a gente tem que acreditar no que você faz, procurar cada vez mais inovar, atender da melhor forma o teu cliente, entendeu? Ter, como eu te disse, muitas pessoas me ajudaram, eu sou muito grato, ter um grupo de colaboradores que sempre está com você. Sim. E isso, graças a Deus, time, né, Zé? Um time muito bom. Hoje nós somos aí, acho que 42 pessoas hoje na companhia, entendeu? E é um time que eu converso com todo mundo, não tem diferença. A minha sala eu nem uso, todo mundo fala que é porteira aberta, entendeu? Me meto em todos os setores, eu estou ali querendo saber o que está acontecendo e tudo mais. Mas o que mudou? Qual foi? Não foi não. Eu acho que o mercado acreditou em mim, acreditou no meu potencial e eu também soube aproveitar as oportunidades, porque a vida é o seguinte, a vida ela é feita de oportunidades. Se você perde uma oportunidade, vai ser difícil aparecer outra. Mas tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado e atento. Por exemplo, uma amiga minha já não está mais nesse mundo, nós estávamos numa lanchonete outro dia, numa rede de fast food, e apareceu lá um passarinho. Olha só como que eu guardo as coisas, que faz sentido. Aqui não faz sentido, você manda embora. Aí caiu um negocinho lá do pão que nós estávamos comendo, o sanduíche, e o passarinho foi lá, pegou e voou. Eu falei, sabe o que foi isso? Ela falou para mim, é com a oportunidade. Ele viu, pegou. O outro tá ali, ó, esperando. Você Esperando. E eu guardei isso, como tantos outros que eu sempre cito aqui como exemplos, né? Então a vida ela sempre vai te trazer oportunidade. Você não tem que ter pé no chão e acreditar. Agora você ficar pensando muito, quem empreende é assim. Se você ficar pensando muito, você não faz também. Você não faz. Claro que hoje a situação é diferente. Hoje tem um time de planejamento, tem um time estratégico, tem um pessoal lá do financeiro, né? Tem o pessoal de controladoria e custo, né? Então não deixa mais eu fazer as coisas como eu fazia antes. E a empresa também não permite mais. Faz parte do jogo. Sim, e eu tenho que respeitar. Uma pergunta. Você falou do filme, você falou do Poderoso Chefão. O mundo corporativo é mais... Não é pessoal, é apenas negócios ou tem um lado pessoal, sim? Eu acho que tem o lado pessoal, sim. Essa coisa de você falar assim, olha, aqui dentro nós somos profissionais, lá fora é pessoal. Não dá para você ter um filho que você deixa em casa com 39 graus de febre, entendeu? E você vem trabalhar e achando que não. Eu acho que o pessoal e o profissional, ele tem hora que ele deve se misturar. O que não dá para ser pessoal 8 horas por dia, enquanto você está trabalhando, e não dá para você ser profissional, que é o que eles me cobram, quando você também está no seu momento de lazer. Não dá, qual é o né? seu momento de lazer, Zé, hoje? Eu amo muito, mas eu gosto muito, como eu te disse, dessa coisa espiritual. Hoje seu momento de lazer Hoje não, há muito tempo, né? Eu gosto das minhas palestras, eu gosto de estar nos congressos, eu gosto de entender como que o planeta Terra está sobrevivendo com tanta desgraceira que nós, seres humanos, estamos fazendo com ele, entendeu? Eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou, entendeu? Quem é esse cosmos, quem é esse universo, quem é Deus, se vai saber... Quem é Deus? Quem é Deus, Zé? Deus, eu acho o seguinte, Deus é o conjunto de todas as coisas, né? No Espiritismo a gente fala que ele é causa primária de tudo que existe, né? Inteligência suprema de tudo que a gente conhece.
Mas não existe uma definição para Deus, né? Deus é o amor, Deus é o ódio, Deus é o desespero, né? Deus é a esperança, Deus é a fé, Deus é a planta, Deus é os olhos do cachorro que te olha querendo comida, Boa, entendeu? boa. Deus é isso, Deus é amor, Deus é sentimento. E não dá para você mensurar amor nem sentimento, cada um tem o seu. Então você tá vendo Entendeu? aqui, ó. Pessoal, se a gente viu que o Zé Roberto, gótico, Faria Lima e agora monge. Agora monge. Agora monge. Agora monge. Agora Zé Roberto monge. Você não esperava ouvir isso no nosso programa, né? Normal pra nós. Inclusive eu tenho o meu projeto, né? Estou já vendo quem vai assumir aqui a companhia, porque eu quero... Já tá a sucessão, já tá na sucessão. sucessão. Já estou no processo, eu já conversei hoje, diga-se de passagem, conversei com a criatura, entendeu? E eu tenho aí mais uns... Não, eu sempre vou estar direto aqui na New Você tem quantos anos? Você é novo, Eu tenho Zé. 55 anos. Vai lá. Mas tem coisas na nossa vida que a gente também precisa se realizar. Eu, graças a Deus, tudo que eu quis fazer, eu fiz. E devo continuar assim. Então, esse momento que precisava muito do Zé Roberto da New Basca, tá chegando um período que não precisa tanto. Os meninos, graças a Deus, quando eu falo meninos, os meninos e as meninas que comandam aqui, entendeu? Eles estão muito, muito preparados mesmo. Diga-se de passagem, a vida útil aqui dos nossos colaboradores é de 10 anos. André tá 18, Marcelo tá 10, Tiago, esse cara aí tá 7, 8 anos, acho que é isso. Agora eu vou falar Então, como você teve a ideia de fazer esse estúdio, que é a nossa casa hoje, no caso do Normal Pra Nós. O estúdio nasceu de uma coisa que eu pregava. Sim. Então, quando a gente veio com pandemia, que todo mundo ficava ali com seu notebook fazendo suas lives para não morrer, falando que era o novo normal, e tava novo normal vai ser o digital, que é o físico com digital, a gente teve aí a brilhante ideia, eu, né, Thiago? Eu teve a brilhante ideia de criar uma sala administrativa que nós tínhamos, de pintar toda de verde e fazer então nossas lives lá, né? E a gente puxava o cabo lá, o fio mesmo da internet e metia ali e pronto, acabou. Mas isso não vai dar certo para você, para mim vai dar. Isso é acreditar, isso é ter esperança, saber mesmo. Não, cara, quem vai fazer as coisas acontecer é você, não é ninguém. É aquela certeza que a gente tava falando lá. É você. Enfim, aí nós fizemos e deu muito certo. A gente fez uma coisa também fora da curva. Dentro do nosso segmento, nós somos uma empresa que levamos as primeiras live e-commerce para o mercado, no meio de uma pandemia, no meio de uma Covid. E aí os meninos também, é isso que eu falo, que Deus tem sido muito maravilhoso comigo, né? Porque ele sempre me acercou de pessoas boas, de pessoas que realmente vêm comigo. Os caras vêm mesmo, vêm pra briga mesmo. Né? Um time bom mesmo. Hoje estão relaxados. Hoje tá tudo relaxado, Tá tudo relaxado. Principalmente esse daí. O meu diretor tá demais. Tá demais. Enfim, mas a gente fez as primeiras lives, sério mesmo, dentro de atacados, distribuidores. Sucesso total. Então me apelidaram naquele momento de vovó, porque eu levava lençol pro hotel, toalha pro hotel, máscaras, uma série de coisas. Gel. Tudo. Já saiu o meu kit, porque era complicado naquela época. E aí a gente fez as lives. Aí o estúdio, a gente também fez uma coisa diferente, as nossas lives New Basca. Nós fizemos junto com as afiliadas dos nossos segmentos, com as afiliadas dos atacados, né? Então fizemos com o Sica Paraná, o grande amigo lá, o Marcelo, fizemos com a Jurema lá da GAD, fizemos Brasília, fizemos com o pessoal do Rio de Janeiro, aí depois fomos para a indústria também. E o pessoal falando que seria uma loucura se montar um estúdio. Loucura total. E aí eu falei assim... Nosso refeitório era no outro endereço. E aí o nosso contador comprou esse espaço aqui, essa meia laje, e aí falou assim, Zé, você não quer ficar com ela? Eu falei, porra, cara, eu não tenho dinheiro, né? Aí eu falei, eu fico na seguinte condição, se eu conseguir trazer o refeitório para cá, porque esse prédio não podia. Aí ele validou aqui com a síndica, que parceira minha, Salete, obrigado, viu? Entendeu? E aí a gente montou o refeitório. Quando eu vi o espaço, que é do tamanho da sede, lá do 16º andar, foi nós vamos montar um estúdio. Mas eu quero um estúdio profissional, quero uma mini TV.
Eu quero com telão de LED, eu quero com acústica, eu quero com chroma aqui, com cromo key, com cromo lá, com cromo não sei aonde. Eu quero equipamento assim, eu não quero mais essas mesas de som analógica, quero tudo digital, porque eu já pregava que o mundo seria digital. Não seria nem físico nem digital, mas seria o conjunto dos dois canais, né, pra gente. Aí a gente mandou bala, os caras começaram a enrolar esses meninos aí, ele e o William, que tomaram a frente do negócio. E meu diretor, tá ouvindo isso, né? Aí eu peguei a frente do negócio e falei, esse negócio não vai andar na mão desses meninos, não. Aí peguei, a gente fez aqui o estúdio, hoje tem aqui os 70 metros quadrados, uma acústica excepcional. Tá orgulhoso, Zé? Cara, nos momentos de dificuldades que a gente passa, que nem todo dia são flores, a gente olha e é importante isso. Se olhar para saber de onde você veio e não perder seu endereço. Aí quando eu olho de onde que eu vim para onde que eu estou, eu tenho que ter muito orgulho, sim, e muita gratidão. Quando a empresa completou 15 anos, nós fizemos a primeira festa. Big Festa. Eu falei, a minha menina está completando 15 anos, então tem que fazer uma festa. Você esteve lá, foi uma festa muito boa, dentro das nossas condições. E aí, quando eu olho para trás, e daquele dia da festa, aí eu trouxe os meus meninos que levantaram os primeiros tijolos da New Basca, lá da SOS, eu trouxe, me deram uma placa e tudo mais, são amigos até hoje, pais de família e tal. Aí eu falei assim, olha, se a New Basca terminasse hoje, por uma questão aí que a empresa cresce, que né? poderia eventualmente acontecer, não é o que eu quero, a empresa ela tem que perpetuar no mercado e não acabar. Eu falei, mas se ela, por uma situação, ela terminasse, eu já estaria muito feliz. Porque os contatos, a rede de amigos que eu fiz por esse Brasil todo, por fora do país, pessoas que trabalham comigo há mais de 15, 17 anos, lá do Pará, lá de Alagoas, lá de Pernambuco, que eu não conheço e estão conosco até hoje. Eu falei, já sou muito grato. Então, no benchmark, quando alguém pergunta, Zé, network, benchmark, que a gente pode, ligam para mim, deixa que eu falo com fulano lá na Paraíba, deixa que eu falo com fulano não sei aonde, deixa comigo, Zé, eu quero desenvolver uma pasta, igual os amigos lá de Tocantins, de seco, mas a gente precisa dos fornecedores e tudo mais, deixa comigo, mas é assim mesmo, eu vou ligar para um e para outro e a gente vai botar aqui, vai aumentar sua pasta aí, era 400 SKU, vamos levar para 1000 SKUs, mas como que a gente vai fazer? Deixa comigo. Então, vamos trazer produtos que façam sinergia com o seu negócio. Vou atrás das empresas, são amigos meus. E eu estou falando de multinacionais, estou falando de empresas gigantescas. E a gente fez isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pelo fato de saber o meu endereço, de onde eu vim, para onde eu estou, a relação que a gente tem no mercado. Não vou falar que todo mundo gosta da gente, que ninguém é obrigado a gostar. E eu também sou obrigado a gostar de todo mundo. Entendeu? Mas 90%, vamos daí, 90%, os nossos clientes, eles têm muito carinho pela New Basca. A gente põe a mão mesmo, os meninos não medem esforço, a gente não mede esforço. Então, resumindo, né? Da caverna, do bar caverna, a caverna aqui do estúdio aqui com a gente. Aqui. Do caverna, isso, do caverna. Que eu me diverti, hoje eu me divirto aqui. Trabalhando, enchendo o saco dos meninos, entrando no meio da reunião, como eu entrei hoje lá num grupo. O que você aprontou hoje, Zé? Conta aí que você aprontou hoje. Hoje eu não apronto. Eu deixo os meninos. Você não apronta. Eu te conheço também, Zé. Eu mudei muito, não apronto mais, não. É só eu sair da empresa para ficar ligando. Né? E tá aqui, não fala, mas saiu daqui meia hora, que saiu daqui a pouco os telefones começam. O WhatsApp do meu, olha, veja isso. O que isso aqui tá acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Não, Zé, isso é aquilo, não sei o que. O menino de mídia tem sofrido comigo nos últimos tempos. O menino de mídia tem sofrido com você? Coitadinho, porque ele achou que eu fosse flor que se cheirava, mas eu não sou. Então tem sofrido muito. Mas a gente não tem discriminação aqui, a gente não tem desigualdade, a gente tem um refeitório muito bacana, que é um momento que eu gosto muito quando eu vejo todo o meu time comendo da mesma comida, todo mundo. No mesmo refeitório? No mesmo refeitório. O diretor e o estagiário da mesma mesa. Não tem isso. No dia que tiver isso, não vai ser mais a New Basca. Aí eu mando o cara que implantar isso aqui dentro, eu mando embora. Porque todo mundo tem a sua importância dentro da empresa, tem.
tem a sua importância. Você falou discriminação. Pra quem não sabe, o Zé Roberto é homossexual. Com muito orgulho, com muito... Eu não sei mais se eu sou. Não sabe mais? Você sabe por que acontece? Porque hoje todo mundo é, cara. Todo mundo é? Até você se bobear. Entendeu? Será? Então eu nem sei mais se eu sou, né? Entendeu? Não, eu acho que eu... E como é? Conta um pouco, a gente tá no mês da diversidade, mês de junho. Conta um pouco esse seu lado que você não contou aí pra gente. Eu não tenho lado, cara. A minha vida toda, desde a adolescência, você que é meu sobrinho, quem não sabe, ele é meu sobrinho, sabe que eu me dediquei muito para minha família e para a empresa. Né? Então, falar de relacionamento afetivo ou homoafetivo, eu nunca tive. E não sinto falta. Não, mas você, como se fosse desde criança, foi diferente. Como Sempre foi essa diferente. reação da família, dos vizinhos? Nunca tive problema nenhum com isso. Graças a Deus. Não. Eu nunca tive. Por quê? Porque sempre teve um respeito. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Você que tem que se aceitar. Saber que você já é esquisito. Você é diferente, cara. Então, você tem que se aplaudir. Claro. Você tem que se aplaudir, cara. Entendeu? Eu não tô preocupado se você vai pensar de mim. Eu tô preocupado com o que eu estou pensando de mim. E o que eu vou fazer com isso. Boa, o que eu vou fazer com a minha sexualidade é um problema meu. Entendeu? Não é o outro. O cara fala... Eu nem gosto muito desse assunto, porque eu tenho vontade de metralhar. Eu não aceito. Polêmica, meus cortes. Eu não aceito casamento gay. Pô, mas você não tem que aceitar. O cara tá casando com o outro. Você tá preocupado com o quê, meu irmão? Mas fulano, não sei o quê. Ué, gente, você não tem o que fazer. Não, vai cuidar da sua vida. Mas eu, com relação a essa minha particularidade, eu nunca tive problema. Não sei se você tem o quê? 30 e poucos anos. Você sabe que eu nunca tive problema com isso. Não, eu sei, né? Nunca mas tive. O pessoal tá assistindo a gente. Outro dia tinha um fornecedor gráfico novo, eu me recordo como hoje. E a gente tava numa negociação comercial, ele falou assim pra mim: você é gay? Eu falei: eu sou. Por quê? Você tá me querendo? Eu falei pra ele na negociação. Aí ele falou assim: não, só queria saber. Falei, mas eu acho que você se interessou. Mas você não faz o meu tipo, aí vai ficar difícil. E aí, vai fechar o negócio? Lógico. Eu fecho negócio com todo mundo. O pessoal que não fecha negócio comigo. Você fecha negócio com todo mundo. Eu fecho, cara. Não existe uma empresa, o Thiago, o pessoal do comercial quer me matar. Não existe uma empresa mais flexível do que a nossa. Não existe, cara. Não existe. Não existe. Eu falo pra você, nem todos os dias a gente acorda de bom humor. Isso é uma verdade. Claro. Mas assim, não existe nada que o cliente peça pra gente que a gente não faça. E coisas que não estão no contrato, não estão no orçamento, a gente até assume e faz. Pronto, acabou que não pode deixar o cliente na mão. E tem gente que abusa. Esses que abusam. Eu ia falar agora, o cliente tem sempre razão? Não, lógico que não. Existe Imagina, história. Lógico que não. Quem tem sempre razão sou eu. Porque eu que pago os meus custos, eu é que tenho minha equipe, eu que trago minha equipe. O cliente não tá aqui, o cliente... Tá vendo? Corte, polêmico. O cliente não tem razão. Não, quem tem razão não tem. Ele. Tá vendo? Não, quem tem razão sou eu. Porque a partir do momento que eu entrego aquilo que ele está pedindo, que eu sou flexível com ele, que eu faço o que ele está querendo, que razão que ele vai ter? Cara, pelo amor de Deus, tem gente que chega de mim, é um absurdo, mas pede tanta coisa. Eu falo, se você pedir para mim de graça, bonificado, é melhor, a negociação fica melhor. Porque você está tirando de onde não tem. Agora, se eu não cobro justo, se a gente não tem uma boa negociação, eu não tenho um bom profissional, eu não vou pagar meu profissional em dia, eu não vou pagar o governo, eu não vou crescer, eu não vou trazer inovação, eu vou sair do mercado. Então que saia ele, não eu. Que saia ele. Boa. Você falou uma palavra que a gente não tocou aqui no nosso governo. Qual foi a relação da Numbato dentro desse período, desses 20 anos com os governos? Tanto federal, municipal e estadual. Como que você enxerga isso? Nunca me preocupei com isso. Isso eu aprendi com o diretor. Nunca me preocupei. Sim. Por quê? Um dia o diretor falou para mim, eu estava numa conversa lá com ele, em uma empresa muito grande, muitos anos de mercado. Eu falei, nós estávamos numa mudança também eleitoral aí e tal, não agora, isso lá atrás, né? Aí eu falei, mas e o governo tal, não sei o quê? Sempre quando tem mudança de governo, né, as empresas ficam meio, o mercado fica meio recessivo, tal, não sei o quê. Ele falou, deixa eu falar uma coisa com você. Se eu me preocupasse com a empresa, minha empresa não tinha a idade que tem hoje.
me preocupasse com o governo, a empresa não teria a idade que tem hoje. Então a gente tem que se preocupar com o nosso negócio. Como que a gente vai fazer dentro das condições que a vida está nos colocando. Então você tem que ser habilidoso. Por isso que eu comecei a conversa falando com você é o seguinte: ser empresário, cara, você tem que ter estômago, você tem que ter fé, você tem que ter perseverança, você tem que acreditar no que você faz, entendeu? Porque não é Então fácil. não importa o governo, tipo, uns vão prejudicar, outros vão melhorar, mas no geral dá o mesmo. No geral dá o mesmo, cara. E você tem que dançar conforme a música. Quando veio o Covid-19, os amigos começaram a falar assim, não só os amigos, nós víamos, as empresas demitindo e tudo mais, e ia criando aquele pavor. Aí eu fiquei assim, nossa empresa é uma empresa pequena, os meninos sabem, vocês sabem da dificuldade que a gente passa aqui e tudo mais, né? Porque as pessoas podem olhar assim, e o Basca, não sei o quê, tá, o Zé tá bem. O que é tá bem? Tem que estar bem primeiro, tem que estar bem consigo mesmo. Cara, tá bem, o pessoal acha, a empresário tem que ter dinheiro. Quem disse? Não, mas graças a Deus tem dinheiro, né, Não, Zé? tem o seu, entendeu? Graças a Deus tem dinheiro, Tem né? o seu. Mas o que eu tô falando, você tem que estar bem com você, porque vai ter meses, vai ter período, vai ter situações que você não tem aquele faturamento, que você não vai ter aquilo. Mas você tem uma coisa, que graças a Deus a mente do empresário brasileiro vem mudando muito disso. Você tem uma responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela começa, dentro da companhia, ela começa com você, com seus empregados, seus colaboradores. É eles que fazem a companhia, eles que fazem a empresa. Quando veio Covid-19, o pessoal falando não, e acontecendo, mas veja bem, eu não tenho autoridade e nem autonomia de falar da empresa dos outros. Eu tenho autonomia de falar da minha. Sim. Porque cada um sabe o que conhece. passa. Né? Aí estão demitindo, as multinacionais estão demitindo, como demitiram, estão fazendo acordo de horas, isso e aquilo. Eu falei o seguinte, eu ainda acreditava nesse governo que passou. Eu acreditava. Juro que eu acreditava. Bolsonaro? Você acreditava? Infelizmente, eu acreditava. Infelizmente. Aí é o seguinte, não estou falando que esse que tá também é melhor. Não é isso. Mas eu acreditava. Você votou no Bolsonaro? Não votei. Então, mas você acreditava? Eu acreditava. Na verdade, eu sempre acreditei numa política econômica mais conservadora. Hoje você falou, você é um conservador. Eu sempre acreditei numa política econômica mais conservadora. Enfim, quando veio o Covid-19, eu cheguei a fazer um vídeo e falei o seguinte, que nós não íamos demitir nenhum colaborador. E nós não demitimos nenhum colaborador. Mas nenhum. A empresa pagou todos os seus salários. O banco ajudou? O banco ajudou. Sim, o governo ajudou, veio aquela negócio lá, Pronamp. Nem usei isso. Não usei isso. E a gente manteve a nossa empresa caminhando dentro do que dava para fazer. O que eu quero dizer com isso, você me perguntou de governo, se nós temos uma mudança de um governo de um período para outro período, olhe dentro da tua empresa, seja precavido, veja o que você vai fazer, para não te pegar de calça curta. Conheça as propostas do governo. Conheça as propostas e tudo mais. Enfim, mas o pior não foi o governo. O pior foi o Covid-19, que foram 2 anos e pouco. Pandemia. Muitos segmentos, que aí é que eu tô te falando. Por isso que a gente não pode falar da empresa do outro. Você pega, por exemplo, a gente trabalha com food service, quem trabalha com restaurante sofreu muito ali, sim, né? Os salões, quem foi criativo. Mas também criou, tudo bem. Eu concordo com você que sofreu, mas também criou uma nova oportunidade, que é a entrega, o delivery cresceu. Então, é isso que eu falo. A vida ela é cheia de oportunidades. Como é que você encara e você vê isso? Então você tem que ver essas oportunidades. Mas resumindo, eu sei que vocês já estão com pressa, estão falando pra gente parar logo. Então eu não sei por que deram 1h e 15 de live. Isso daí também é uma coisa que colocam, porque ouviram falar. Porque se o papo é bom, não quer terminar. Você tá gostando do papo? Tá gostando do papo? Eu gosto de falar. Tá gostando da equipe? Tá gostando do pessoal aí? Esse Thiago aí eu vou te contar. Mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Aí veio o Covid-19. Então, alguns setores como
o food service, que é os bares, restaurantes, hotéis, o turismo sofreu muito, o têxtil sofreu demais da conta, e outros segmentos que eu não tenho muita intimidade sofreram. Então, como é que eu posso falar dessa outra empresa? Sim. Eu não posso falar. Mas da New Basca... Mas da New Basca eu posso, entendeu? Então, a gente passou aí 2 anos. Então, se você fosse pensar a dificuldade entre um governo e entre uma pandemia, o mais drástico foi a pandemia. E foi bem mais drástico, né? As pessoas sofriam mesmo. Se pegava os taxistas, tinha taxista que não tinha o que comer dentro de casa, porque não tinha gente na rua. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer... não tinha que ter gente E não tinha. Agora, olha só, o Brasil como que é. Brasileiro não sei o quê, brasileiro... mentira. Quando falar de coisas pejorativas, o brasileiro fala mentira. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro gosta de trabalhar. Eu não posso pegar uma minoria e falar que é a maioria. Entendeu? Não posso generalizar o negócio. Cara, a solidariedade do Brasil, que o brasileiro tem disso de natural, devido a essa miscigenação de raças. De raças. Nós temos todas as raças. De cultura. É o único país que tem tudo nele só. Então, eu vou falar do preto, vou falar do índio, vou falar do... Eu tenho tudo do cara aqui, meu. Tá tudo aqui. Se eu pegar minha árvore, tá tudo aqui. Então não dá para falar. Mas voltando aqui, então a pandemia, mais uma vez, mostrou a nossa solidariedade com os nossos. Entendeu? Então, é uma pena que depois da pandemia isso deu uma diminuída. Mas muitas ONGs tiveram muito sucesso no sentido de atender a necessidade humana. Muitas empresas multinacionais se colocaram à disposição. O Brasil foi incrível. Por isso que eu não faço... Eu acho o seguinte, eu não gosto de falar de política, mas eu acho o seguinte, eu não me via no governo passado, eu não me identificava por uma série de situações. Não estou falando que está certo ou está errado, eu estou falando da minha família, eu estou falando dos meus, eu estou falando dos meus amigos, eu estou falando da cultura, eu estou falando dos povos indígenas, eu estou falando, entendeu? Então eu não posso... Sim. A minha história, eu sou do Nordeste. Como é que eu vou? Gente, cara, desculpa, eu nasci pobre. Mas não sou contra quem tem dinheiro, quem nasceu num berço bacana. Que bom. Você mora onde, Zé, hoje? Hoje eu moro... Mas faz parte. Não, claro. Claro, mas eu falei pra você, a gente trabalha pra isso. É para isso, cara. Claro. Mas não tem problema. Sim. Olha só, você que me conhece muito bem. Não tem problema nenhum voltar para de onde eu vim. Você não pode perder endereço. Tanto é que os meus hábitos aqui, da minha comida, das minhas coisas, é tudo de lá. É o meu cuscuz, é o meu frango de panela, é minha coisa normal, cara. Isso não pode deixar, você mora no Gianópolis, não pode deixar isso subir pra cabeça não, cara. Não pode deixar. Entendeu? Não pode deixar. O que você quer perguntar mais? Não, eu acho que quero primeiro agradecer você, a sua presença aqui. Primeiro, agradecer mesmo, porque você... Eu ia falar agora no final, mas você já falou a entrevista toda que eu era seu sobrinho, pô. Eu ia deixar agora no final, pô. Esse negócio de deixar pro final, já falo agora, acabou, cara. Deixa eu te falar. Você é um marco aqui pra gente, pra New Basca, pra mim, pra minha carreira. E você tá sempre nos momentos importantes. Pra sua carreira? Pra minha carreira. Não sabia disso. Tá vendo? Mais uma. E na minha vida também. Você sabe disso. Você sabe disso. Sei não. Não sabe? Gente... Quero agradecer vocês, ó, o Zé Roberto falou. Ele queria falar mais. Gostou, Zé? Eu gostei, cara. Mas da próxima vez eu venho mais direitinho, falando mais corretamente. Porque aí depois o Thiago e o William falaram, você não podia falar isso, você podia falar aqui aquilo. Pode tudo, aqui é normal pra gente, é normal pra nós. Normal, não é esse canal? Esse canal é normal. Mas eu não quero saber do Zé empreendedor, eu quero saber do Zé Pessoa. Do Zé Pessoa, Pessoa é isso. E eu gostei pra caramba de ter aqui com a gente, nosso canal. Obrigado. Que vocês gostaram. Se inscrevam no canal, ative o sininho lá. E obrigado, viu, gente? Olha, e curta aqui, vai ter mais, né? Vai ter vários convidados. Vai ter vários convidados, tem uma lista imensa, só que os caras não estão vindo. Estão vindo sim, Zé. Estão vindo? Estão vindo sim. O William falou que não tá vindo. O William tá vendo, gente? Família é isso, ó. O William é fofoqueiro, hein, William? Fofoqueiro, boca família aberta. É isso. Mas a ideia desse canal
né? Vocês sigam. A ideia desse canal é justamente isso, da gente ter um programa mais natural possível, né? Das pessoas se apresentarem como elas realmente são, contando as suas histórias, entendeu? Eu acho que o mundo precisa desgourmetizar. Gourmetizaram demais. Até o ovo gourmetizaram. Pelo amor de Deus. Eu como de tudo, né? Mas a gente tem que voltar a ser ser humano, né? Temos que voltar a ser ser humano. Ou tentar ser, né? Falou, gente. Falou, obrigado. turma. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Deu quanto tempo, Thiago?